Hey girls, tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje é a nossa primeira aula das 4 aulas que nós vamos ter durante o mês de março. E essas aulas, elas estão, com o objetivo de a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento profissional que a gente precisa ter, para que conseguimos, aí atingir nossos objetivos, para que possamos viver o nosso propósito. A princípio, todas as nossas lives, elas deveriam acontecer direto no streaming do YouTube. Infelizmente, nós não conseguimos liberar o streaming ainda, Então, hoje ela vai acontecer aqui no IGTV. Se vocês quiserem ver então as próximas lives, os próximos encontros e também receber o material de tudo que eu tô falando aqui durante as aulas, vocês podem entrar no link ali da bio, tá? E se inscrever, aí vocês vão receber tudo certinho, tá bom? Eu vou só escrever aqui embaixo o tema da live, que é autoconhecimento e propósito. E vou fixar aqui o comentário para ficar registrado para quem entrar, tá bem? Bom, então, como começar aí, a falar de um tema tão vasto que é autoconhecimento e propósito e por que esse é o tema que eu trago bastante, nos inícios dos processos e também falo muito sobre isso com as convidadas aqui que aparecem aqui, no Girls. Porque é realmente o princípio, vai ser através do autoconhecimento que a gente vai conseguir de fato estar conectada com o nosso propósito, onde a gente vai conseguir de fato saber o caminho que a gente quer seguir. E aí eu estou falando isso tanto para você que quer se conectar, que quer até descobrir, entre aspas, o seu propósito, como também falo isso para quem já sabe o seu propósito, já sente que tem essa conexão. Só que quando a gente fala em trabalhar com esse propósito, em colocar esse propósito no mundo, a gente precisa também saber técnicas para se manter alinhado nesse propósito. Porque o que mais acontece com todos nós, durante todo momento, são desafios, questões, dúvidas, medos que podem nos manter distante desse propósito, E tudo isso, quando a gente tem ferramentas do nosso lado que nos auxiliam a revisar isso, a olhar novamente para aquilo que a gente definiu lá atrás e entender se ainda faz sentido e se não faz, como que isso pode ser atualizado, isso é algo realmente que pode nos atrapalhar em de fato tá vivendo o nosso propósito, tá? Então esse conteúdo, ele serve tanto para as pessoas que estão realmente num momento, de muita dúvida em relação ao seu propósito, como também para quem tem uma visão, tem uma conexão, já atua na área de alguma forma, naquilo que ama, porém, dentro do processo, precisa revisar esse propósito, tá? E isso é um ponto muito importante, porque o autoconhecimento, eu falo sempre aqui pra vocês, que ele é pra sempre, A gente não fica chegando num ponto do autoconhecimento onde pronto, não preciso mais aprender, É um processo contínuo. Então, a mesma coisa em relação ao propósito. Não existe uma pessoa no mundo que, mesmo que seja fazendo aquilo que ama, que de vez em quando não se questione se a forma como está fazendo está correta, não se questione se poderia estar fazendo melhor, como poderia estar fazendo melhor, Então isso é normal, eu passo por isso, Todo mundo passa por isso. Então saber mais sobre esse tema é sempre muito importante, tá? Então, apenas para deixar claro, como hoje é o nosso primeiro encontro das aulas de março, O nosso tema vai ser hoje sobre autoconhecimento para a conexão com o propósito. Nós temos na quarta-feira que vem o conteúdo de empreender com propósito. Depois será um conteúdo novo, novo que eu digo fresquinho, que eu estou estudando para agregar nas minhas mentorias, que definir o seu servir, que é um conteúdo de
como escolher, como definir, como organizar os produtos e os serviços que eu vou vender, né? Como que eu vou rentabilizar, né? Como que eu vou fazer com que o meu propósito, aquilo que eu ame, me ajudem também na parte financeira, tá? Porque isso sim é uma visão muito forte que eu tenho. Eu não acho que todas nós precisamos viver assim, mas eu sinto que é um foco muito grande aqui do Girls on Purpose, né? Falar com mulheres que realmente vivem deste propósito, financeiramente dependem deste propósito, né? E isso é super legal. Tô tentando acenar aqui pra vocês, gente, mas eu sozinha na live é mais desafiador, né? Quando a gente tem mais gente, a gente consegue. Bom, vamos lá então. Ah, sim. E aí, o último conteúdo, né, na última semana de março, vai ser desenvolver o seu branding. Outro conteúdo que eu só trouxe aqui, basicamente, através de conteúdo escrito. Não teve live ainda sobre esse tema, onde eu trouxe aulas, né, onde eu falei sobre isso. Então, vai ser super legal. Eu tô, assim, muito animada pra gente falar sobre branding, porque eu amo e vocês vão ver que tem tudo a ver com autoconhecimento, tá? Bom, então sobre mim, eu acho que faria mais sentido, né, se eu fosse colocar esse conteúdo no YouTube e falar um pouco mais sobre mim. Eu vou regravar essa aula para colocar lá no YouTube, mas vai que vocês não sabem ainda, né, muito a meu respeito. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu moro em Lisboa e eu sou formada em administração e marketing. Trabalhei muitos anos na área comercial, deixei tudo pro alto, né? Larguei tudo pro alto quando a minha vida realmente virou de ponta cabeça, por várias, né, questões assim de doença de família, várias questões bem densas mesmo, e eu precisei largar tudo pra revisitar a minha verdadeira essência, revisitar o que eu tava fazendo da minha vida, pra onde que eu tava indo. Foi realmente um despertar, né? E às vezes a gente acha que o despertar é a gente acordar de manhã linda, maravilhosa, né? Vendo o céu e percebendo que o todo é um só e que nós fazemos parte do todo. E a verdade é que não é assim que funciona, né, gente? A gente vai passando por processos. Por quê? Porque a nossa mente humana, ela precisa expandir para conseguir entender as coisas. É que nem uma criança, né? Você não vai chegar para uma criança e explicar para ela por exemplo, um conteúdo de matemática que ela vai ver no último ano do colégio, ensinar para ela o que ela vai aprender no primeiro ano do colégio, que é somar e né? Acho que é soma, multiplicação, essas coisas são as primeiras coisas, né? Então, você não vai ensinar alguma coisa complexa para uma criança que está aprendendo a somar e subtrair, tá? E a mesma coisa em relação ao autoconhecimento, em relação ao propósito, em relação à expansão da consciência. A gente vai literalmente expandindo a nossa consciência pouco a pouco, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai se dedicando a isso. Então eu ouvi esse chamado lá atrás, né? E através desse chamado eu estudei muitas coisas que me ajudaram a conhecer o meu propósito, a conhecer quem eu sou e sentir também de continuar trabalhando com isso, né? Passando isso pra frente. Bom, então, o que é o propósito de vida, né? O propósito, eu tenho algumas frases que eu gosto que trazem um propósito, mas eu sou muito fã de Shakespeare e ele tem uma frase onde ele diz assim: o propósito da vida é descobrir o seu presente, tudo que está dentro de você e como você pode utilizá-lo. E aí, na tradução, né, acaba ficando presente, só que o presente ele vem de gift, né, em inglês, que também seria como se fosse algo que algo que você tem dentro de você, que é um presente, né, que é algo especial. Então, você descobrir o que é esse algo especial dentro de você, tudo, né, aquilo que tá dentro de fato de quem você é, da sua verdade, né, do seu eu, e utilizar isso. Utilizar o seu presente, utilizar o que você tem de bom. Eu acho que essa frase, ela diz muito sobre o que eu acredito do propósito e o que realmente todos nós podemos conquistar na nossa vida, né? Não adianta a gente achar que viver a nossa vida cumprindo pequenas coisas do dia a dia ou sendo o que talvez a sociedade, né, teve como expectativa para nós,
como se isso fosse suprir a nossa existência, né? Então, eu acredito que muitas depressões, processos de sofrimento, processos de desconexão com a sua essência, né, com a sua verdade, ela vem desse esquecimento de que a gente tem sim algo especial dentro de nós e que a gente pode e deve estar usando isso. Por que nós não estamos usando o nosso presente, né, o nosso propósito, aquilo que a gente tem de positivo no mundo? E isso que muda o jogo, né? Porque quando a gente acha que o nosso propósito ele é necessariamente algo que vai me colocar numa prisão, é o contrário, né? O propósito é algo que vai nos dar liberdade, porque ele vai nos dar a possibilidade de estar fazendo aqui no mundo o que a gente veio fazer. E aí isso desencadeia uma série de outras coisas positivas na nossa vida, né? Porque quando a gente consegue fazer o que a gente veio fazer aqui no mundo, o que de fato eu posso contribuir, que novamente não precisa ser uma única coisa, pode ser várias coisas, né? A nossa contribuição ela não é isolada. Isso vai fazer com que a minha vida comece a girar de forma positiva. Então pessoas que eu preciso conhecer, eu vou conhecer. Oportunidades que eu preciso ter vão chegar até mim. Tudo aquilo que for necessário para que esse propósito seja colocado no mundo vai acontecer, tá? E vocês podem dizer, a Briane tá achando que vai ser como mágica, né? Só que não tem mágica, não existe mágica. O que existe é o movimento inicial que sempre tem que vir de nós. É aquela coisa que a gente pensa assim, eu vou aqui rezar, eu vou ficar sentada esperando no sofá, assistindo televisão, e as coisas não vão acontecer se eu fizer isso, porque justamente eu preciso me movimentar. Pode ser que não seja necessariamente uma coisa que eu tô me movimentando naquele exato momento, mas pode ser que uma oportunidade surja porque um ano atrás você conversou com uma pessoa que lembrou de você agora, né, e que te passou o contato de uma pessoa que pode te ajudar. Então, este é o fluxo do processo, tá? Quando você entra no fluxo do processo natural, verdadeiro, único, do propósito que tá dentro de você, que não tem um mistério, né, pra descobrir, realmente através do autoconhecimento, tudo vai mudar, tá? Bom, tem um olhar muito legal para o propósito também, quer dizer que ele é o pilar que sustenta e que move a nossa vida. Por quê? Porque se nós viemos aqui com um dom que ele pode e deve estar a serviço, com certeza esse dom ele está nos sustentando também de alguma forma. Ou seja, ele nos dá a força, e assim como ele nos dá também a força, ele também vai nos guiar no processo. Então, da onde vem a minha força, né? Às vezes quando a gente tá trabalhando com algo que a gente não gosta e a gente se sente desmotivado, por que essa força tá faltando? Porque não está o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou traçando, as escolhas que eu estou fazendo, elas não estão me levando de encontro ao meu propósito. Isso é fato. Quando você está indo de encontro ao seu propósito, como eu falei no início, não só as coisas acontecem, como você se sente alinhado, você se sente guiado, você sabe aquela sensação de que, nossa, tô assim arrasando, tá tudo dando certo na minha vida, tô fluindo, as coisas estão acontecendo. Se você já teve essa felicidade de sentir esse sentimento, você sabe que as escolhas que você estava fazendo naquele momento que as coisas estavam fluindo, elas eram escolhas que estavam te levando para um lugar onde você queria estar. Elas eram escolhas que estavam te levando para um lugar onde você se sentia feliz. Quando a gente não tá feliz, as coisas não dão certo. Não tem como as coisas darem certo quando a gente não tá feliz. A gente tá vibrando distante do nosso propósito, a gente tá vibrando no negativo. Né? Então olhar para o propósito como esse pilar que sustenta e que move é essencial para a gente entender que ele é a base, né? Ele tá ali nos firmando, tanto nos mantendo ali como base, né? Como digamos, né? A força, como eu comentei, como também sustentando tudo isso. É o motivo que eu tenho para acordar todos os dias de manhã, é o motivo que me faz estar bem
ou não estar, né, por falta desse alinhamento, tá? E por que ele move? Porque se ele me firma e ele me mostra o caminho, ele também quer que eu ande em direção àquilo que for me ajudar a colocar no mundo este dom. Então imagina que o sustentar é firmar o dom dentro de mim, né? E o mover é eu fazer alguma coisa com isso, é eu ir para um lugar onde eu consigo pensar, ok, eu reconheço esse meu presente, né? Eu reconheço esse meu dom, eu reconheço esse lugar de sabedoria que tem dentro de mim. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou colocar isto no mundo? Eu preciso mover isto no mundo, tá? Então não é só o propósito, isso é uma coisa que eu venho cada vez mais percebendo, estudando, evoluindo dentro dos meus estudos, né, em relação ao propósito, que é exatamente essa visão de que não é só se conectar com o propósito, né? Nós também precisamos nos conectar com o que vai mover este propósito. Porque eu pegar esse propósito, botar no bolso e esquecer, não vai também me suprir. É como se eu estivesse nadando, né, ali, me afogando, aí, me encontrei o propósito. Dou uma respirada. Mas aí depois encontrei o propósito, fiquei ali deitada, né, de boa, começo a me afogar de novo, tá? Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. É errado usar o propósito visando ganhos financeiros? Ana Paula, não é errado de forma nenhuma, tá? Até porque o que a gente tá falando aqui é justamente o quanto que eu acredito que a gente possa sim e que faça todo sentido, né? A gente receber os nossos ganhos financeiros através do nosso propósito, e isso não quer dizer que, porque é o meu propósito, eu tenho que ter uma vida simples, né? Eu tenho que ganhar só ali para sobreviver, porque como é minha missão de vida, eu não vou ganhar. Inclusive, essa tua pergunta é muito interessante, porque hoje eu estava pensando exatamente sobre isso. Falei até com uma amiga sobre isso, ela perguntou assim, amiga, é errado eu querer ser rica, ser fina, né, viver meu propósito? E não é errado de forma nenhuma, porque se a gente se sente merecedor, tá? Aí, gurias, isso é um nível bem profundo, tá? Porque quando a gente se sente merecedora de ter o que a gente quiser na nossa vida, e isso vem de um lugar genuíno, o que é um lugar genuíno, né? Um lugar que eu quero isso pra mim porque eu me sinto bem com isso. Não é por causa da ganância, não é porque eu quero aparecer para os outros, não é porque eu quero ser melhor do que alguém. Entendem a diferença? Podem ir falando aqui comigo, tá? Podem colocar aí os pontos de vocês nos comentários pra gente ir trocando. Geralmente eu faço live com mais gente, né? Hoje sozinha, vocês podem me ajudar aí com os comentários e com uma conversa. E aí, o que acontece? Quando eu sinto no meu coração que eu quero ter um trabalho, né, que vem do meu propósito e que é claro que com isso eu quero ganhar dinheiro, tá tudo bem. Você não precisa ganhar só o necessário para sobreviver porque você está vivendo o seu propósito. Bem pelo contrário. Acredito que as pessoas que mais deveriam ganhar bem no mundo são as pessoas que estão cumprindo, né, o propósito delas. Porque o dinheiro, também tive essa conversa essa semana com uma terapeuta maravilhosa, a gente estava falando que o dinheiro, ele é totalmente a energia dessa vibração. Então, quando eu me sinto merecedora e eu faço realmente, de fato, né, aquilo que faz o meu coração vibrar, não tem como eu ser parada a nível financeiro, né? Porque eu estou aberta para isso. E é bem isso que a Ana Paula está dizendo, né? Acho que entra mais questões de crenças limitantes serem trabalhadas. Exatamente. Se tu tá sentindo, ou se existe, né, para qualquer pessoa que esteja com esse sentimento, qualquer tipo de sensação de que eu não mereço, ou que eu não posso, né, ou que é errado, ganhar dinheiro com o seu propósito, ou até mesmo ganhar dinheiro, né, de forma geral, porque sim, conquistar os nossos objetivos, chegar no topo da montanha dos nossos sonhos, pode ser sim assustador.
né? Inclusive, para quem não sabe, né, eu sou também coach e terapeuta, então eu trabalho também nesses níveis, né, de consciência quando a gente faz as mentorias. E exatamente esses pontos que a gente precisa entender, que a gente precisa trabalhar. Porque quando eu me sinto merecedora, eu estou conectada com o meu propósito, as coisas vão fluir, vão acontecer na minha vida, né? Não tem como ser diferente. E não sou eu quem está falando, né? Eu trago para vocês o quadro do Girls on Purpose exatamente por isso, para vocês verem como as coisas acontecem. Ah, Bri, mas então quer dizer que eu vou fazer umas sessões aqui e tudo vai dar certo. E aí eu já vou sair ganhando muito dinheiro. Não tem como a gente saber quando que a gente tá, digamos assim, 100% pronta para isso. Até porque o autoconhecimento é um processo de evolução e o nosso processo de evolução, ele não tem um caderninho, né, da gente chegar assim, deixa eu ver aqui meu checklist. Agora eu já trabalhei isso, já trabalhei aquilo. Tô pronta, universo. Me manda o que eu quero, né? Infelizmente não é assim que acontece. A gente vai tateando, né? A gente vai tocando, trabalhando, desenvolvendo aquilo que propriamente a gente vai sentindo no momento. E por que isso acontece? Nossa, Briane, mas por que não tem uma forma de do dia para a noite, né, eu trabalhar todos os pontos necessários e já sair brilhando? Bom, o que acontece? Tem como, né, por exemplo, na minha mentoria a gente trabalha várias coisas, só que isso não quer dizer que daqui a 6 meses de uma mentoria você não vai se deparar com outras coisas para você desenvolver. Né? Não tem como a gente saber, porque o processo de desenvolvimento e de expansão de consciência de cada um varia, é aquilo que eu falei. Cada pessoa vai absorver aquilo que ela consegue naquele momento. Não adianta você ensinar a fração para uma criança que está aprendendo subtração, né? Sou mais subtrair. Então, esse é o caminho. E aí, essa questão do propósito, né? A gente se questiona, nossa, mas qual é o meu propósito, né? Qual o motivo de eu estar aqui? Todos esses questionamentos, quando eles vêm, às vezes num nível super profundo, né, para alguém que está começando no processo, um nível inicial de se questionar o que eu tô fazendo aqui, né, o que eu vim fazendo até agora, por que eu fiz essas escolhas, como o nível mais, não digo evoluído, mas um nível diferente, né, que é uma pessoa que talvez já trabalhe com o seu propósito, mas que dentro daquilo que ela tá fazendo, dentro daquilo que ela tem naquele momento, ela também se questiona. Nossa, mas será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô fazendo as escolhas certas no meu negócio? Será que eu tô conseguindo colocar esse meu propósito da melhor forma pro mundo, sabem? Então, esses questionamentos aí, eles vão existir sempre em algum nível da nossa vida. A questão é qual a ferramenta que a gente tem no bolso, né, pra conseguir superar tudo isso. E aí, isso acontece porque, de fato, né, o propósito é um programa de realização de alma. Então, não adianta a gente achar que a gente vai vir pra cá sem... Até tem uma analogia que eu gosto muito, né, que é da árvore, da semente da árvore, né? Não adianta a gente achar que a gente vem aqui sem dar frutos. E os frutos não são necessariamente, né, a gente ter filho ou a gente ter uma família, isso é algo que vem de um lugar muito íntimo, individual de cada um, né? Os padrões sociais, eles podem e devem ser questionados cada vez mais, né? Porque nós mulheres, quantas vezes a gente não ouviu que o nosso propósito de vida tinha que ser ficar em casa, né? O nosso propósito de vida tinha que ser lavar roupa. E isso não tá errado. Se você é uma dona de casa, não tá errado. Mas eu nunca vou ser a pessoa que vai te dizer assim: ah, não, com certeza esse é o teu propósito. Não, eu não acho que você é uma pessoa que nasceu pra lavar roupa e ficar em casa. Me desculpa, vamos conversar. Marca uma conversa comigo se você é essa pessoa que a gente conversa assim, ó, sem compromisso, porque eu vou te ajudar a mudar esse pensamento, tá? Isso não é algo que é normal, tá? Porque nós temos já temos sim um potencial individual dentro de nós e como uma semente nós podemos ser regadas, nós podemos nascer, nós podemos, né, dar os nossos frutos depois de crescer, tá? Então, tudo no mundo é assim.
Não adianta a gente achar que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, que é tudo muito rápido, né? Hoje eu faço as mentorias, principalmente as mentorias de branding. Gente, todo mundo quer as coisas para ontem. Ah, eu quero um logo, eu quero uma foto, eu quero, sabe? A pessoa quer da noite pro dia ela acorda, quer um logo, quer um site, quer cliente e quer ter um negócio na internet de 7 dígitos. 6 dígitos que seja, nem sei agora quantos dígitos já tá esse negócio. Mas as coisas acontecem com a gente regando elas, né? Então essa analogia da semente e da árvore, ela é muito bonita. Porque ela fala que a gente nasce uma semente, né? E quando a gente é regado, de fato a gente se torna uma árvore. E como a árvore, a gente vai gerar frutos. E aí, voltamos à pergunta do propósito, né? Que árvore que eu sou? Que frutos que eu vou gerar, né? Ana Paula tá falando assim, ai que bom, já pensei que estava enlouquecendo de tanto me questionar. Não, é isso mesmo. Como é que a gente vai evoluir sem se questionar? Não tem como. Não tem como. A pessoa que não questiona quem ela é, a pessoa que não questiona o caminho que ela tá seguindo, ela com certeza tá achando que tá fazendo tudo certo, né? Mas não tá se abrindo para si mesma. Tá provavelmente agindo muito com a razão, tá provavelmente agindo muito no impulso, né? E eu sei porque eu já fui essa pessoa aí, né? Então, eu sei olhar o lado do vizinho também. A Marta tá dizendo mesmo, Bri, vamos plantar a nossa plantinha aí e regar ela para se tornar uma árvore linda, né? E aí, voltando aí, falando um pouquinho mais dessa questão da sociedade, né, que eu tava falando antes, o que acontece, gurias? Existe um nível muito profundo que a gente tem que entender em relação à sociedade, ao mundo, a forma pensamento, né, que todos nós estamos vibrando. Não adianta a gente achar que eu vou conseguir ficar a par da sociedade, né? Ou, o que estão me dizendo é o que eu tenho que fazer. Porque às vezes tem esses extremos, né? Uma pessoa que segue tudo que a sociedade diz que tem que fazer e a outra pessoa que vai lá e renega tudo, não quer saber, tudo um absurdo da sociedade. E aí, o que acontece? Como tudo na vida, a gente precisa chegar num equilíbrio aqui. E como que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio nada mais é do que o caminho da minha consciência, da minha verdade. Então, falar de sociedade de propósito é entender que sim, a sociedade disse e vai continuar dizendo o que a gente tem que fazer. Por quê? Porque existem crenças muito profundas relacionadas a isso. Quantas pessoas, né, em tantas épocas da humanidade não tiveram escolha de viver o seu propósito. Olha que oportunidade que a gente está tendo agora, nesse momento, de escolher o que a gente pode fazer, né? E a gente tá recém começando essa realidade. Eu não vou estar aqui para ver, nós não vamos estar aqui para ver o que vai acontecer daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, quando todo mundo estiver vivendo o seu propósito. E não é uma ilusão, não é só a loucura da era de Aquário, né? É uma realidade porque isso já tá acontecendo. As pessoas que estão trabalhando já com o que elas amam estão ganhando muito dinheiro fazendo o que elas gostam. Isso existe aqui na internet muito, muito. Tem charlatanismo? Tem, óbvio que tem, sempre tem. Mas a gente olha porque é verdade, né? É o que a gente pode fazer, não tem como a gente querer ficar pensando o que é verdade e o que é mentira, mas a gente sabe que tem verdade. Se tem verdade, tem oportunidade para todas nós, né? E não só na internet, tá, gurias? Não é só assim. Tudo isso que eu tô falando, a gente pode fazer de várias formas, de várias proporções de negócios diferentes, né? A Gleice, maravilhosa. Maravilhosa nós todas aqui. Adoro. A Valéria, que bom estar aqui ouvindo tudo isso. Que bom, Valéria. Fico feliz que tu esteja aberta, né, pra ouvir. Porque, com certeza, todo o conteúdo que eu trago aqui no Girls não é um conteúdo de massa, né? Não é um conteúdo que todas as pessoas vão entender, que todas as pessoas vão estar abertas
a absorver e tá tudo bem, né? As pessoas certas, as pessoas que realmente estão preparadas e que chegou o seu momento, né? Vão estar aqui. Então, em relação à sociedade, é super importante que vocês percebam, se por um acaso o meu áudio estiver estranho, vocês me falem, tá? Porque o meu fone está dando barulho no meu ouvido, então de repente ele tá aqui acabando a bateria. Se vocês perceberem que por algum motivo vocês estão tomando escolhas na vida de vocês, porque alguém disse que vocês deveriam fazer, porque a sociedade sempre agiu de determinada forma, isso já é um alerta, né, para uma situação onde você tá muito do lado de cá, né, desse extremo que a gente estava falando antes. Tá bom? E aí, o que acontece nesse ponto? Isso é uma coisa que, por mais que a gente se trabalhe muito, vai ter alguns momentos que a gente pode estar pensando dessa forma. Por quê? Porque o ser humano, ele vai estar pedindo em algum momento aprovação. Ele vai querer ser visto, né? O nosso ego, quem quiser saber mais conteúdo do ego, tem também conteúdo aqui no nosso feed sobre isso, né? O nosso ego, ele precisa de aprovação, ele quer tá bem, né? Ele quer ser vangloriado em algum nível. Então, pode ser que em algum momento, nossa, eu não tô com muito cliente, sabe? Aquele momento de baixa. Nossa, isso aqui não tá fluindo muito bem. Aí a gente começa o quê? Ficar com medo de estar no caminho errado, ficar com medo que as escolhas que a gente tá fazendo pela nossa intuição não estão dando certo. E aí começa aquela vozinha, né? Ai, mas tá todo mundo fazendo isso aqui. Ai, deixa eu ali ver a grama do vizinho, sabe? Deixa eu ali ver o que a fulaninha que faz uma coisa meio que parecida com a minha tá fazendo. E aí a gente vai para esse campo de energia muito mais baixo, de uma frequência que não vai nos elevar de forma nenhuma, e que aí a gente começa a pensar com esse racional de concorrência, né, com esse racional de que a gente tem que fazer tudo que as pessoas estão fazendo, e aí a gente começa a sair da nossa verdade, tá? Isso acontece muito. A Jamile tá falando, verdade, quem não vive o propósito todo dia muda, com certeza, é porque não encontrou ainda. Sim, eu sei porque, gente, eu já fui aqui, mudei tantas vezes. E tá tudo bem também, né? A gente precisa mudar pra alcançar essa verdade, né? Às vezes tem pessoas que ficam presas naquilo que elas fazem sem gostar porque, é muito tarde pra mudar, mas eu já mudei tantas vezes e, sabe, não vai adiantar agora eu mudar de novo, não vai dar certo. E esse olhar, assim, mais negativo, né, também não nos ajuda. Porque imagina, é que nem relacionamento, né? Se você ficar sempre desistindo das pessoas e nunca querer começar de novo, você tá desistindo, né, de todo o processo da sua vida, né? Algo muito mais profundo. E aí tem um outro olhar, né? Um olhar que eu vou falar rápido, mas é aquele olhar que a gente fica um pouco mais revoltada, não, porque eu vou fazer tudo diferente, sociedade, né? Não quero saber. E esse olhar bastante comum, né? Nessa visão de quando a gente começa a entrar na espiritualidade, porque eu vivi muito isso de ficar total, né, contra a sociedade e não olhar as coisas de uma forma mais equilibrada. Pode acontecer. E aí, quando a gente quer fazer muito diferente, quando a gente não consegue olhar para o fato de que, na verdade, a gente não tá se ouvindo porque a gente tá querendo fazer diferente de todo mundo. A gente tá simplesmente querendo fazer diferente. E aí, não tá no equilíbrio. Concordam? Então o equilíbrio não é, eu vou deixar de fazer o que eu quero para fazer o que a sociedade quer. Não, é simplesmente eu entender, ok, esse é o olhar da sociedade, já entendi, mas qual que é o meu olhar? Né? Qual que é a minha opinião? É eu conseguir perceber isso de forma leve. A Gleice está falando, quando acontece de abaixar a energia e começamos a olhar muito o externo, acabamos achando que não somos bons o suficiente. Exatamente isso. Aí, esse sentimento de que a gente não é o suficiente vai nos trazendo inseguranças, né? Vai nos trazendo dúvidas sobre o que a gente faz, dúvidas sobre a nossa capacidade. E essas dúvidas vão cada vez mais nos alimentando e nos retraindo. E aí, fazendo com que a gente coloque o nosso propósito no bolso, né? E continue fazendo qualquer coisa que seja necessária pra gente ganhar dinheiro e pagar as contas. Por quê, né? Porque é isso que a sociedade nos impõe. Temos que pagar as contas, né? Temos que girar o sistema,
da forma que der. Então, isso é importante a gente saber. E aí, todo esse olhar da sociedade, além disso que eu falei, tem também muito a relação desse sistema educacional, né, do sistema familiar, do quanto que a gente acabou se perdendo do caminho do propósito. Por quê? Porque a sociedade impôs para as crianças que elas fossem de uma determinada forma, que elas falassem de um jeito, que elas sentassem de um jeito, que elas se portassem de um jeito, né, o que é certo, o que é errado. E aí a gente começou a criar exércitos de pessoas que têm que pensar de uma determinada forma, exército de pessoas que têm que ir bem em todas as matérias do colégio, exército de pessoas que têm que ver o mundo exatamente da mesma forma, de uma única e determinada forma que a sociedade impõe, né? E aí isso tira total a inspiração natural de uma pessoa, né? Não só de uma criança, a criança porque todos nós fomos criança, né? E esse foi o momento que, no caso, já fomos podadas, né? Desde do início da nossa vida aqui na Terra. Então, o que acontece? Quando essa criança, pensa lá na árvorezinha regando, né? Quando essa criança, além de não ser regada, o seu propósito não ser regado, ser esquecido, ser abandonado, além disso, ela começou a ouvir imposições do que ela tinha que fazer, do que para onde ela tinha que ir, como que ela tinha que fazer determinada coisa. Tudo isso foi impondo tanta coisa que essa criança se perdeu. E aí ela virou mais uma dentro desse exército, seguindo o que todo mundo tinha que fazer, tá? Eu fui uma dessas pessoas, todas nós já fomos uma dessas pessoas. Creio que pessoas muito elevadas hoje também já passaram por isso, porque simplesmente a sociedade impõe. É por isso que quanto mais a gente se limpar agora, a gente vai criar pessoas, né, novas crianças, novas realidades que vão ter toda essa visão que eu tô falando aqui. Imagina um universo, a Milena tá aqui, a Milena é minha amiga, minha cliente maravilhosa, e ela educa as filhas dela com essa visão da expansão da consciência. Ela educa as filhas dela com liberdade, com um pensamento aberto, né, para que elas criarem. E isso é muito importante, a criatividade, a liberdade, para que todos nós nos mantenhamos no caminho. Tanto as crianças quanto nós também, né, adultos, podemos reviver, né, revigorar tudo isso na nossa vida. E justamente isso que é o resgate dessa infância. O que é o resgate da nossa infância? É o lugar onde a gente vai lá revisitar aquele lugar que sempre existiu dentro de nós e que ficou esquecido, né? O que a gente tinha lá dentro? O que fez a gente se desacreditar da vida? Talvez eu tinha um sonho que foi abafado, talvez eu tinha uma visão de um mundo que não foi ouvida, né? E aí, quando a gente trabalha essa criança interior, a gente acaba trabalhando essa limpeza de tudo o que aconteceu com essa criança, e com essa limpeza a gente consegue libertar, né, abrir esta criança para uma nova realidade, uma realidade onde ela vai realmente conseguir lembrar dos sonhos que ela tinha, das pistas, das setas que indicavam o caminho que ela queria seguir. E quando eu falo de pistas e setas, é porque imagina que realmente o nosso propósito é uma bússola, né? A nossa bússola que a gente guarda no bolso. E essa bússola, ela é muito importante. Porque essa bússola, ela não necessariamente ela vai dizer o que a gente tem que fazer, mas ela vai indicar o caminho que a gente tem que ir. E eu digo que essa bússola, ela tá no nosso coração, né? Então, quando a gente olha para uma coisa e aquilo faz o nosso coração vibrar, quando a gente se emociona, quando a gente se conecta, quando a gente sente que aquilo faz sentido com a nossa verdade, isso é uma pista. Isso é uma pista, segue essa pista. Se você tem alguma coisa, qualquer coisa na sua vida que traz esse sentimento para você, dê atenção para isso. Pode ser até um hobby, pode ser um livro que você veja na prateleira, pode ser qualquer coisa mesmo, tá? Você siga isso. É claro, não vai
não vá confundir as coisas, né? Não vá confundir o coração batendo, aquela energia, talvez com uma ansiedade ou com um querer ver algo que não tá ali, né? A gente também, o ser humano às vezes se engana, tá? Mas quando você sente que é verdadeiro, e você vai saber a diferença, com certeza, tá? E aí, siga essa pista, porque essa pista sendo alimentada, ela vai te levar para um caminho. Né? Então pode ser que, por exemplo, você sentiu que você deveria, que nem eu, eu devo fazer esse curso aqui de Reiki, vou lá e faço. Eu devo fazer esse curso de coaching, vou lá e faço. Eu escuto o meu impulso interior, eu escuto essa intuição que vem pra mim. Agora, o que acontece? A gente passa o dia inteiro ouvindo essas intuições e achando que é bobagem. Não, nossa, mas será? E aí a gente começa a duvidar, aí a gente começa a colocar bloqueios, que nada mais é do que, na verdade, uma grande luta contra nós mesmos, né? Que não tem nenhuma necessidade de acontecer. Bom, e aí justamente, né? Essa bússola, essa inspiração, é ela que, sendo alimentada constantemente, vai levar vocês adiante. E adiante é o quê? Ao infinito e além, né, gente? Porque não tem um adiante que vai parar em algum lugar. O resto da nossa vida, a gente fazendo o que a gente ama, vai ter momentos que eu preciso de mais não necessariamente financeiro, né? Não necessariamente de fazer diferente, mas de mais conhecimento, de mais profundidade, de novidades. Quem vive o seu propósito não faz sempre a mesma coisa todos os dias, né? Quem vive o seu propósito tem dinamismo. Quem vive o seu propósito consegue trazer várias vertentes para o olhar daquilo que faz, né? É uma pessoa multipotencialidades. Por quê? Porque ela caminha numa visão muito mais dinâmica da vida. Ela não tá vendo as coisas 1 mais 1 é 2, né? Ela tá vendo múltiplas possibilidades na frente dela. E é isso que vai fazer toda a diferença, não só no conteúdo que ela vai dar, não só no produto que ela vai fazer, não só no que ela vai, né, o que ela vai oferecer pro mundo, mas também para ela, né? Uma pessoa que é assim, uma pessoa que ela tem energia dentro dela. Uma energia positiva, uma energia que vai emanar coisas boas, não só para ela, mas principalmente para o mundo, né? Para outras pessoas. E aí, a gente entra nesse ponto, né? De seguir esse caminho, ouvir essas setas, é o ponto do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é a gente ir a fundo em cada uma desses impulsos, né? Em cada um desses impulsos e realmente colocar eles em prática. E através disso, né, nos reconectar com o nosso propósito. E claro, né, que para isso existem técnicas, existem várias formas de a gente fazer isso. Claro que aqui, através da live, né, através desse nosso formato, eu não consigo passar todos os conteúdos, até porque tem muitos conteúdos e também vários conteúdos nas mentorias. Mas eu preciso passar alguma coisa, né? Eu não consigo dar uma aula sem passar exercício, né? Só falando aqui pra vocês. Justamente porque o autoconhecimento, o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, ele vai trazer pra gente o questionamento. Exatamente o que a gente falou lá no início, né? Não tem como a gente crescer, a gente evoluir sem a gente se questionar, sem a gente revisar as nossas verdades, tá? E aí, o que eu trouxe aqui pra gente? Eu trouxe um exercício que ele vem de uma estratégia que se chama losango autêntico. Eu trabalhei com várias formas, né, da gente conseguir montar uma estrutura legal e simplista, né, prática, na verdade, pra a gente conseguir sempre estar conectada com o nosso propósito. Aí uma prática que pode ser feita tanto para você que está iniciando esse processo de conexão com o propósito, quanto para você que já trabalha, né, com o seu propósito, mas que sente que em alguns momentos dá uma desconectada ou vem essas dúvidas, sabe? E que é super normal e que aí ter esse guia de bolso, né, de questões que a gente pode se fazer para confirmar esse alinhamento e até mesmo atualizar o que for necessário,
é super importante. A Milena tá falando, me identifiquei com isso. Quem vive seu propósito é dinâmico, não faz a mesma coisa todos os dias. Sim, eu acredito muito nisso, muito nisso. Até porque quando a gente está conectado com o nosso propósito, a gente está conectado com essa multipotencialidade que a gente tem dentro de nós, né? Não existe uma pessoa que nasceu para fazer só uma coisa de uma única forma. Então a gente consegue acessar essas multipotencialidades dentro de nós e sim, é desafiador, não é fácil a gente trabalhar todas essas energias, todas essas vontades, todos esses presentes, né, que a gente tem, esses dons que a gente tem, mas, como eu falei, na medida certa, né, fazendo esse acompanhamento da nossa evolução, do nosso propósito e também da nossa entrega, né, fica mais fácil. Porque quando a gente quer entregar tudo, fazer tudo, falar com todo mundo, né, tive essa conversa também hoje, muitas conversas aí, a gente não consegue focar. E aí é onde a multipotencialidade pode nos deixar um pouco perdidas, né, a gente começa a olhar esse universo das infinitas possibilidades, né? E a gente fica meio tonta. Nossa, mas pra que lado que eu vou? Eu acho que agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Porque realmente o universo, ele nos proporciona qualquer coisa. E dentro do meu propósito eu posso fazer muita coisa, né? Eu posso dar o meu propósito pro mundo, oferecer o meu propósito pro mundo de inúmeras formas diferentes. E aí, sim, saber qual é a forma, desenhar isso, estar confortável com isso, é realmente um processo de alinhamento e constante, né? Não adianta a gente achar que agora eu vou fazer esse programa aqui, né? Vou fazer essa análise e aí para sempre vai ficar por aqui. Não, é uma análise constante que também não tem data para ser revisada. Pode ser que você tenha um momento de reflexão e aí você resolva revisar esse propósito, revisar as escolhas, os caminhos, né? Como pode ser também que você tenha, né, na sua agenda ali uma data de planejamento e daí nessa data você se vê mais aberta para fazer. Geralmente, né, quem é mais intuitivo, as mulheres que estão, né, no seu caminho já no propósito, elas vão já sentir. Por quê? O que eu falei desde o início. Quando a gente está conectado com o propósito, a gente está conectado, não adianta, a gente sente, tem alguma coisa errada. Tem algo que eu não tô fazendo, tem algo que tá faltando, tem algo que tem que mudar. E aí a gente vai, através do autoconhecimento, revisitando tudo isso para mudar, para alterar, para melhorar, ok? Bom, então vamos lá, pra gente não passar do tempo, eu vou passar para vocês os exercícios, então, que a gente tem que fazer para que a gente consiga ou começar essa conexão com o propósito, né? Ou revisar também essa conexão. Eu vou passar as perguntas aqui para vocês, tá? Mas esse material, ele é bem visual, tá? E aí, se vocês quiserem receber ele, é só se inscrever ali no link da bio, tá bom? Então, quais são as perguntas do Losango Autêntico? As perguntas do Losango Autêntico, elas se baseiam em 4 pilares, por isso é um losango, tem 4 partes, né? 4 pontas. Paixão, qual que é a minha paixão? Intenção, qual que é a minha intenção de vida? Já vou passar as perguntas todas, tá? É só pra vocês terem ideia. Quais são os meus valores de vida e quais os meus talentos? Então, nessa base, eu analiso o que eu amo fazer, eu analiso a minha intenção no mundo, eu analiso os meus valores no mundo e eu analiso os meus talentos. Porque quando eu consigo essas 4 bases, eu já tenho uma noção clara de que o caminho que eu estou indo está certo e eu preciso ajustar o como ou o que eu estou fazendo. Ou se eu estou começando, eu já consigo ver exatamente as bases que eu preciso criar. Por quê? Porque o trabalho que eu vou fazer, ele está vinculado a esses pilares. Então, a primeira pergunta que vocês vão ter que responder é: o que eu amo? O que faz o meu coração vibrar? E aí, lembra lá da bússola, qualquer coisa. Ver filme de ficção científica. Ler livros de romance histórico, né? O que aparece ali? E aí não é pra vocês ficarem naquela noia de que, então vou ter que escrever romance histórico.
não sei, eu vou ter que trabalhar com ficção científica, né? O que tem aí? Não é pra gente ficar noiada no que exatamente isso quer dizer, tá? É só pra gente estar conectada com os nossos gostos, conectados com aquilo que a gente gosta, tá? Depois, quais os meus talentos? Com o que eu tenho experiência? Isso é muito legal, porque a experiência, por mais que a gente pense assim, nossa, mas nada a ver essa experiência aqui, eu nem gosto de fazer isso, com certeza, ou lá na frente, ou durante o seu processo de construção, né, do seu trabalho com propósito, você vai perceber que existem coisas que você aprendeu, que você teve experiência, né, dentro desses lugares do seu passado, dos seus trabalhos, que vão te ajudar muito naquilo que você quer hoje. Não tem como a sua vida ter sido jogada fora, isso não existe. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou serviu de aprendizado. E você vai levar isso, você pode levar isso para o seu trabalho com propósito. Aí a terceira pergunta: quais os meus valores de vida? O que é negociável para mim? Essa é a pergunta. Quais são os meus valores? E aí vocês podem usar adjetivos que tragam a informação, né? Que te ajudem a trazer isso. E aí vocês vão se questionar, mas será que o meu trabalho que eu tenho hoje, eu consigo viver esses valores? Eu consigo trazer esses valores para o meu trabalho? Será que eu consigo, de alguma forma, com o trabalho que eu tenho hoje, trazer esses valores? Porque às vezes acontece isso, na verdade, às vezes você não tá fazendo um trabalho que é algo ruim, é algo que você tem que sair. Às vezes você só não tá se dando conta que você poderia estar fazendo esse trabalho com propósito, trazendo o propósito para ele, trazendo os seus valores de vida para dentro desse trabalho, né? Porque qualquer trabalho pode ser feito sem propósito. Qualquer coisa pode ser feita sem propósito, né? Agora, quando a gente traz o propósito com a gente consegue dar muito mais intenção e fazer algo que a gente ama. Não necessariamente todo mundo vai querer fazer a mesma coisa, porque as pessoas têm interesses diferentes, né? Graças a Deus. E depois, por último, quais as suas intenções na vida? O que você quer da sua vida? O que você espera da sua vida? Qual que é o resultado, a contribuição, aquilo que você quer realmente mudar no mundo? O que você quer fazer no mundo? O que te incomoda no mundo? Sabe aquela coisa assim, nossa, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria isso. É isso que eu mudaria. Ou, nossa, se eu tivesse o poder, né, de ajudar as pessoas de alguma forma, seria dessa forma. Seria essas pessoas, seria ajudando essa causa, né? Todas essas respostas são pistas para um lugar onde eu consigo interpretar todas essas informações unidas, né? Porque não existe como eu chegar no meu propósito com uma única resposta. Se eu pudesse dizer a resposta que mais ajuda, seria essa última. Porque eu acho que a nossa intenção, que a gente quer mudar no mundo, é muito forte. É isso que nos torna uma causa, né? Porque eu acredito que quando a gente começa a trabalhar com o nosso propósito de forma mais profunda, é isso que acontece. A gente passa a ser a acreditar e a levantar a bandeira de uma causa, né? Então, pensar que causa seria essa, eu diria que seria a pergunta mais importante de todas, né? Depois, os valores. É muito importante, gurias. Não tem como você tá vivendo seu propósito se você tá fazendo uma coisa que tá distoante com os teus valores. Não tem como. É muito importante que você escolha fazer algo na sua vida que esteja em alinhamento com os teus valores. E a questão dos talentos, né? E do que você ama é muito para que você perceba as habilidades que você tem, como que você poderia usar isso na prática, né? Então isso é super importante.
Bom, meninas, esse é o conteúdo da nossa live de hoje, da nossa primeira aula do Girls Academy, né? Que agora teremos muitos aprendizados aí pela frente juntas. Bom, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa mais pra falar. Eu estou ficando bem rouca, porque eu devia ter tomado água, né? Durante a live, não tomei. Mas, volto a repetir, inscrições no link da bio para vocês receberem o material do que a gente conversou hoje, ok? Grata pela presença de vocês. E quarta-feira que vem temos mais uma live e amanhã temos o nosso Girls Talk sobre marketing matriarcal. Então vai estar assim, ó, maravilhoso também. Espero que vocês gostem, tá bom? Beijos e nos vemos amanhã no Girls Talk. Gratidão!